Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje e nós queremos dar um destaque para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. O tema de hoje é: a doutrina bíblica sempre aponta para Cristo. Para entendermos esse texto, nós precisamos olhar com atenção o que estava acontecendo. Muitos ouviram a palavra de consolo que o apóstolo Paulo e também outros apóstolos eles falaram, o consolo em Cristo, porque Cristo pagou todos os pecados na cruz e agora basta a pessoa pedir o perdão, estar arrependido, pedir o perdão, e Deus entrega o perdão de forma imediata. Não precisa mais fazer nada. Isso tudo é de graça. E essas coisas Deus faz por um grande amor à humanidade e Ele quer salvar a todos. E ninguém precisa fazer alguma boa obra ou alguma ação para receber a salvação. Isso vem de Deus para nós de graça. Aí sim nós mudamos as nossas atitudes, somos pessoas melhores, queremos fazer o bem. Mas essas atitudes não nos melhoram diante de Deus. Nós cremos em Deus e recebemos o perdão através de Cristo, e isso é um ato de Deus para nós. Só que aqui no texto está acontecendo algo diferente. Aquelas pessoas estavam acreditando na obra de Cristo como Salvador e confiavam em Jesus. Só que foram aqueles que foram meio que convertidos, nós não temos mais nem a certeza se eram convertidos para a Igreja de Jesus Cristo, mas eles tinham costumes que conservaram esses costumes lá da lei do Antigo Testamento e queriam obrigar os cristãos agora a seguirem a lei do Antigo Testamento, coisa que Jesus já tinha cumprido e abolido. E era a tal da circuncisão, onde eles achavam que deveriam continuar a circuncidar, mas eles também tinham outras ideias sobre alimentos, carnes e coisa que não poderia comer, outras sim, tudo em referência ao Antigo Testamento. Então eles queriam fazer uma mistura, crer em Jesus Cristo como o Salvador, mas conservar as leis do Antigo Testamento. Então eles queriam fazer esta mescla. E o apóstolo Paulo e outros apóstolos também, eles eram enfáticos em dizer que Jesus Cristo, ele pagou toda esta lei do Antigo Testamento. Por isso que nós temos o perdão imediato e de graça. Não é pelas nossas atitudes ou rituais que nós fazemos. Deus nos perdoa imediatamente através de Cristo, quando nós estamos arrependidos e pedimos o perdão a Deus. Então não importa se nós fomos circuncidados ou não. Não importa se nós somos judeus ou não somos. O importante é crer que Jesus Cristo é o Salvador e aí está tudo resolvido. Só que em nossos dias, religiões continuam a pregar doutrina de boas obras, ou então volta aos tempos do Antigo Testamento. Quantos e quantos personagens aí do nosso mundo de hoje em dia estão indo se batizar lá no Rio Jordão? Tem que ser o batismo lá em Israel, senão ele não vale. Tem que ser feito de um jeito como que se assemelha ao Antigo Testamento. Precisa ser do povo de Israel para ser salvo. E nós escutamos isso por aí, que tem que ser judeu para ser salvo também como um cristão. Olha, Deus deu a oportunidade para o mundo inteiro e não está mais preso a um trabalho de uma população, de um povo. Nós todos, tanto faz a etnia que nós temos,
Nós podemos nos salvar não por nossa obra, mas por causa da fé em Cristo. E esta salvação, ela é dada de graça. E esse é o ensino bíblico. O ensino bíblico do Novo Testamento é: a salvação é obra de Cristo que Deus dá para nós. E o que nós vamos fazer em nossos dias? Vamos tentar e vamos melhorar a nossa vida, tentando sempre fazer o melhor, sabendo que isso são atitudes nossas. E essas atitudes são boas, são excelentes, mas elas não podem nos salvar. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo, e não podemos correr o risco de colocar certas doutrinas lá do Antigo Testamento agora em vigor no Novo Testamento. Por isso, fica aí a dica de nós continuarmos a sermos bíblicos. E como nós somos bíblicos, nós aceitamos de Cristo o batismo, que Cristo instituiu, o santo batismo, a santa ceia, como Jesus instituiu, o perdão dos pecados oferecido para o povo, e isso tudo de graça. E ainda, além disso, oferecemos, porque nós somos bíblicos, que Deus está na nossa companhia todos os dias, nos fortalecendo, nos amparando, cuidando de nós, porque Deus gosta de nós. E nós, como pessoas cristãs, nós pertencemos a Jesus Cristo. Isso também é bíblico. E não tem nenhuma outra lei que deve ser colocada sobre o povo. Então, a doutrina bíblica, ela é importante e nós precisamos nos basear na obra de Cristo em nosso favor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, sempre existe a tentação de algumas pessoas quererem fazer boas obras ou terem rituais diferentes, rituais que já foram abolidos lá no Antigo Testamento pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos a crer com uma fé livre desses problemas e simplesmente nós confiarmos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E em Cristo nos arrependermos, pedirmos o perdão e assim sermos declarados teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.